E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FIClass. Hoje o vídeo é super importante para o pessoal que está começando a investir em fundos imobiliários e quer conhecer mais sobre. Eu vou mostrar aonde você pode encontrar as informações sobre fundo imobiliário. Então, as informações em primeira mão, poder ler com seus próprios olhos e pensar sobre a informação por si mesmo. Não vai depender que alguém te conte o que está acontecendo. Então, eu vou te mostrar exatamente onde você pode encontrar essas informações hoje no vídeo. Aqui tem um breve roteiro do que vai acontecer para você ficar por dentro. Primeiro, a gente vai passar em alguns sites de fundos imobiliários, de investimento, para que você possa procurar sozinho. Depois, como você vai saber quanto você vai receber no final de cada mês? Para isso, você vai precisar saber ler o informe de rendimento. É super tranquilo, super fácil, não se apavore. Depois eu vou te mostrar o informe mensal para aqueles que gostam de ver mais as contas na vírgula, ter certeza mesmo das contas do fundo. E depois, logo após isso, o informe trimestral, para você entender mesmo o que tem dentro do seu fundo, quais são os prédios, o endereço dos prédios, o que tem dentro do seu fundo. E, por fim, o relatório gerencial. Eu acredito que a principal fonte de informação é o momento em que o gestor, a gestão do fundo, conversa com o investidor de uma forma didática e mais simples. A gente vai também ler um relatório gerencial para vocês verem como funciona o relatório gerencial. Bom, pessoal, o primeiro site que eu trago aqui como recomendação é o Status Invest, é um site de investimentos que tem muito mais além do que fundos imobiliários. Você pode ver que aqui fundos imobiliários só são uma seção de várias possíveis. E aqui, já como exemplo, vamos pesquisar o XPLG, que é um fundo de galpões logísticos da XP Investimentos. E aqui, já na página do XPLG, você pode ver o valor atual da cota que você pode comprar nesse exato momento no mercado. Aqui tem umas informações relevantes das últimas 52 semanas, então o máximo que o preço chegou e o mínimo que o preço chegou aqui para te auxiliar com informação extra. O dividend yield, então, qual que é o retorno daquele fundo imobiliário só baseado nos seus dividendos? Então, o dividend yield, para quem não sabe, é aquela formulazinha dividendo dos últimos 12 meses sobre o valor atual, e aí você tem aqui o dividendo, que é um retorno de quase 9% ao ano. E aí a valorização só da cota foi de -2 nos últimos 12 meses, e no mês atual já está 3,42. Aqui tem um gráficozinho da cotação, que vocês podem mudar aqui para o período que vocês querem enxergar. Bem interessante essa ferramenta do Status Invest. A volatilidade do fundo, aqui você percebe quão volátil que as cotações podem ir para cima e para baixo desse fundo. E aí tem bastante informações legais. Então, a cota patrimonial, que é aquela cota que um expert analise e dá um valor ao fundo. E aí, a métrica PVP, que é super importante. Caso você não saiba e não tenha visto meu vídeo, eu vou deixar um card aqui na tela para que você entre nesse vídeo e aprenda sobre a métrica PVP, que é super importante para avaliar se um fundo está caro ou está barato. Então, é uma ferramenta bem interessante de você conhecer. E aí tem algumas outras informações bem legais aqui. E uma outra que eu destaco por fim é o número de cotistas, 300 mil cotistas nesse fundo aqui do XPLG. A gente tem algumas outras informações interessantes aqui. O último rendimento, os rendimentos históricos, aqui tem desde sempre os rendimentos, super interessantes, você pode dar uma olhada também. Aí aqui a data de pagamento, né, dos dividendos, para que você fique por dentro quanto vai cair na sua conta, quando você tem que ter a cota aqui para receber tal dividendo. No futuro, eu vou fazer um vídeo mais interessante explicando essa dinâmica aqui, porque você precisa, por exemplo, aqui no XPLG, ter a cota no dia 31 do 3 de março para receber o pagamento dia 17 do 4. Então, se você tem um dia depois do dia 31, então dia 1 de abril, você já não tem mais direito a esse rendimento. Mas fique tranquilo que futuramente eu vou fazer um vídeo explicando melhor, mais em detalhes sobre isso. Aqui é só apresentando a informação para vocês. E aí tem algumas outras coisas sobre subscrições, que é relacionado à emissão, e aí tem mais informações mais gerais do fundo. E aqui embaixo tem algo mais interessante, né? Tem as contas contábeis, para quem gosta realmente de ver o que está dentro do fundo, na vírgula, sabe, os valores do fundo, ele traz aqui para você também. E aqui embaixo tem uma coisa mais interessante. Aqui são os documentos do fundo, né? Então vai ter o relatório gerencial, o informe mensal, trimestral, que a gente ainda vai passar, fique tranquilo. Aqui é só mostrando o site para vocês. Bom, agora vamos para o segundo site para vocês conhecerem. Bom, pessoal, aqui já no segundo site, chamado Clube FI, esse site sim é especializado em fundos imobiliários, então é feito para isso. E aqui a gente pode pesquisar também o XPLG. E aqui já na página do XPLG, você vai ver que as informações são bem parecidas entre os sites, porque no fim é a mesma informação, só são sites diferentes que facilita ou dificulta a visualização para cada um, como você gosta de se acostumar com o site. Aí o preço você pode ver que aqui é o mesmo preço, né? Ele te dá aquelas métricas que a gente viu também. Conta um pouquinho do fundo imobiliário, a sua data de início, por exemplo, o valor que ele começou a cota, quem é o gestor, né? A XP Investimentos, a liquidez do fundo. Isso aqui é uma informação que não tinha lá no Status Invest e tem aqui logo de cara. O que que é a liquidez? É o quanto que o fundo é negociado por dia. Então, qual que é o volume de transação das cotas do fundo no mercado?
E aí, quanto ele representa do IFIX, né, que é o principal indicador dos fundos imobiliários, 2%. Aqui é umas informações mais técnicas do fundo, né? Quanto que ele tem de espaço para aluguel, né, que ele pode alocar para inquilinos, bem, e aí o número de cotistas, tá? 300 mil, como a gente já viu. Aí ele conta um pouquinho sobre as taxas, né, que você tem que pagar, e aqui não pagar extra, mas já é descontada direto dos dividendos, que são as taxas de administração. E é só para você entender como mais ou menos o que, que vai ser cobrado para prestar o serviço, né, de administração e gestão daquele fundo imobiliário. Um fundo com administração cara é aquele que já está ali para acima de 1% ao ano, né? Então ali já é um pouquinho caro, já começa a ficar caro. É importante que você compare. Então, se você for olhar aqui nesse caso XPLG, que é um fundo de galpão, é importante que você compare com outro fundo de galpão logístico, sabe? Para você ter essa sensibilidade. Bom, continuando aqui no site, ele também mostra as cotações para você, então aqui no ano, no mês, quanto foi o retorno aqui acumulado. As últimas distribuições também tem aqui no site, bem interessante. A vacância dentro do fundo, então, ó, o fundo está alocado, 95% do espaço disponível dentro do fundo está alocado para empresas, e aí tem uma vacância de 4%. Então, 4% da área possível de aluguel do XPLG está vago, não tem nenhum inquilino. E aí aqui também ele dá a métrica PVP para vocês, o valor patrimonial e o valor de mercado, como eu expliquei lá no vídeo. E aí o legal do Clube FIC, ele tem um espaço de fórum mesmo, aqui como vocês podem ver, ó, tem fórum de fundo imobiliário. E aí os cotistas, investidores, eles vão comentando o que eles acham interessante sobre o fundo. E aí aqui o que eu acho legal do Clube FIC, ele deixa bem claro aqui os documentos, né? Fica fácil de ver quais foram os últimos documentos para você visualizar. Então, relatório gerencial, informe mensal e informe trimestral. Então, no mais, o Clube FI é esse, é bem interessante. Aqui no canto esquerdo, você tem bastante outras coisas que você pode dar uma olhada, pode dar uma fuçada e entender mais sobre o seu fundo imobiliário que você está ali estudando. E agora eu queria mostrar mais um último site para vocês. Bom, pessoal, aqui já no terceiro e último site que eu vou trazer sobre investimentos é o Funds Explorer. Ele também é especializado em fundos imobiliários. E o plus dele, que eu destaco de informação que ele pode te trazer, é uma ferramenta chamada Ranking de FIIs. Aqui eu aprendi muito sobre fundos imobiliários porque ele traz todos que estão listados. Lembrando que tem mais de 400 fundos listados para que você possa dar uma estudada e aprender sobre. E aqui, por exemplo, se você quiser ver os mais baratos, você já vem aqui e seleciona o preço atual. E aí ele já te traz todos os fundos pelos preços, né? Você vem aqui, dá um cliquezinho e aí você já vai ter, ó, por exemplo, qual é o fundo imobiliário mais caro da indústria? É esse aqui, RRCR11, R$ 76.000 é uma cota, sabe? E aí quais são os mais baratos? Aqui você já pode ver, ó, KNRE11, com 69 centavos você já compra ele. Mas lembrando que aqui tem bastante métricas para você combinar e aumentar suas possibilidades de estudo. Então, eu super recomendo também utilizar essa ferramenta para conhecer fundos imobiliários novos. Bom, pessoal, esses eram sites de investimentos. Caso você queira saber de onde sai a informação oficial que esses sites de investimentos usam, site FundsNet, né? FundosNet. E aí aqui tem as informações oficiais mesmo. Então, aqui você pode procurar o seu fundo imobiliário aqui, botar o nome dele aqui e procurar, por exemplo, sobre as últimas informações daquele fundo imobiliário. Aqui, por exemplo, eu filtrei um fundo qualquer, aí você já vê aqui, é realmente a fonte oficial de informação. Você vem aqui na lupinha e visualiza o documento. Bom, pessoal, passada essa dica de sites de investimentos, agora eu queria mostrar para vocês como vocês podem saber qual vai ser o rendimento que vocês vão receber. Vocês podem ter visto lá no Status Invest, aqui no Clube FI, que a gente já tem essa seção aqui, né, que ele fala para você qual vai ser o próximo dividendo, 0,74, caso você estava na DataX. Aqui ele pagou dia 17 de abril, então hoje que eu estou gravando o vídeo, dia 21/4, ele já pagou esse 0,74, então a gente está esperando o próximo dividendo que ainda não foi divulgado. Mas caso você queira saber como ele é o comunicado dele, ele vai estar aqui, ó, como rendimentos e amortizações. Você vem aqui, abre o documento e a carinha do documento é essa. Então, XPLG, aqui o fundo vocês podem identificar por aqui, e aí você vem aqui, valor do provento por unidade, 0,74. Então, 74 centavos por cota vai ser pago aos cotistas que tinham cotas no dia 31/3, vai ser pago no dia 17/4. Aqui você tem informações super simples, super tranquilo aqui, a informação para você entender quais são
a origem mesmo da informação. Bom, visto sobre o informes de rendimentos, como você vai saber seu rendimento, agora vamos ver o informe mensal estruturado. Esse aqui é para aquele pessoal que gosta mais de contabilidade, gosta de ir na vírgula dos valores. Ele tem essa carinha aqui, então aqui você tem muita informação sobre o fundo. Aqui eu super recomendo que você dê uma olhada mais específica, que eu vou passar bem por cima, bem rapidinho, para só dar um conhecimento que existe esse documento para vocês e mostrar a carinha dele. Aqui você tem o ativo do fundo, né, o que está dentro do fundo, o patrimônio dele, o número de cotas que ele tem, por exemplo, aí o quanto que ele tem em caixa, quanto que ele tem em imóvel aqui investido, e aí o que que ele tem mais aqui, ó, se ele comprou outros fundos imobiliários, aparece aqui também. Valores que ele tem a receber ainda, por exemplo, ele vendeu um imóvel em parcelado, então cadê os imóveis que ele tem a receber, né, aquele valor que ele tem a receber ainda. E aqui, informações sobre o passivo, né, então, os rendimentos que ele vai distribuir, então, o valor de 20 milhões, ele vai distribuir isso ainda, a taxa de administração que ele tem que pagar, né, o administrador, manter o fundo em pé, e algumas outras informações bem relevantes. E aí eu destaco aqui uma linha chamada obrigações por securitização de recebíveis. Isso aqui é a dívida do fundo. Então, o fundo fez uma dívida no valor de 181 milhões aqui no caso, para que pudesse comprar mais imóveis. O informe mensal é isso, essa carinha para vocês, então mais ou menos é o balanço patrimonial e com algumas outras informações relevantes. Super indico vocês também darem uma olhada de vez em quando nesse informe mensal, quando vocês estiverem estudando o fundo pela primeira vez, para vocês terem ciência do que está acontecendo naquele fundo. Agora, mais um último informe que eu vou mostrar antes do relatório gerencial, que é a fonte principal de informação, é o informe trimestral estruturado. Aqui tem outras informações também, bem, uma parte é repetida do informe mensal, que é essa parte aqui de cima, explicando mais detalhes sobre o fundo, e aqui são realmente os ativos que estão dentro do fundo, então são os imóveis que estão dentro do fundo, você pode verificar por aqui, ó. Galpão logístico de Cachoeirinha, por exemplo, qual é o endereço, quanto metro quadrado ele tem de aluguel, número de unidades ou lojas que é possível alugar, a matrícula do imóvel, aí você vê a vacância, inadimplência, tem bastante informações sobre todos os imóveis do fundo, e aqui você pode ver realmente na vírgula o que está acontecendo dentro dos imóveis e dos ativos do fundo, caso não seja um fundo que só tem imóveis. E aí eles dão algumas explicaçõezinhas aqui também. Então é bem interessante que você dê uma olhada no informe trimestral, que é a parte dos ativos. Então, ele vai trazer mais detalhamento sobre os ativos, das coisas que compõem um fundo. É super relevante essa informação. E caso vocês queiram que eu traga um vídeo aqui mais detalhado sobre como analisar esses informes, como extrair as informações desses informes e o que que é relevante, o que não é tão relevante olhar nesses informes, comentem aí no comentário que com certeza eu super farei um vídeo desses, caso vocês achem interessante trazer aqui no canal. Bom, agora chega de ver esse monte de informe, esse monte de documento chato com informações muito técnicas que nesse momento não fazem muito sentido para mim. Vamos para o relatório gerencial, que é onde está a fonte de informação, onde o gestor conversando com o investidor de uma forma didática mais clara, e vamos ver o que que é esse tal de relatório gerencial que eu tanto falo. Bom, pessoal, agora a gente vai ver um relatório gerencial na prática, como funciona, o que que é. Esse aqui é o do XPLG, mas todo relatório gerencial tem mais ou menos a mesma estrutura e vamos passar pelos principais pontos de um relatório gerencial. Então, na maioria dos relatórios gerenciais, de seu começo, o gestor ele começa contando um pouquinho do que aconteceu no fundo durante aquele mês e o que ele está planejando para o futuro para o fundo. Então, ele fica nessa seção comentário do gestor ou na primeira página você já vai encontrar na maioria dos fundos. E aqui, essa seção existe também na maioria dos relatórios, que é uma seção mais de informativo sobre o fundo. E é sempre meio padronizada, porque de mês em mês não muda muito, que é onde está o número de cotistas, o patrimônio líquido, CNPJ, quando começou o fundo, quais são as taxas de administração e de performance do fundo, o benchmark do fundo. E aí, logo em sequência, é comum que venha o fluxo financeiro, a DRE, onde tem demonstrativos de resultado daquele fundo durante o mês. Então, quanto que foi o lucro, quanto que foi de receita, quanto que foi despesa? Dentro das receitas, o que que foi de locação, o que que foi outra receita? Dentro das despesas, o que que é pagamento de dívida, o que que é despesa de construção, o que que é despesa de gerenciamento? Então, tem essa seção também nos relatórios gerenciais. Aí depois disso começa a vir mais informações gerais. Então aqui você pode ver como que se destrincha, né, de uma maneira mais clara o resultado financeiro que já foi explicado ali em cima naquela parte da tabela contábil aqui. E aí aqui logo em seguida ele já mostra assim a evolução desde sempre, desde o início do fundo, a cotação do fundo no mercado e ali o valor patrimonial junto com a liquidez. Isso aqui é bem tradicional dentro dos relatórios gerenciais, traz uma informação bacana.
E logo após isso, é comum também que se traga a rentabilidade histórica do fundo. Aqui no caso, o XPLG começou em junho de 2018, então ele traz a rentabilidade histórica desde de junho de 2018, em forma de gráfico aqui comparando o valor da cota mais rendimentos contra o valor só da cota do XPLG versus o IFIX, que é um parâmetro que os fundos imobiliários usam como comparativo. Então, o pessoal, a gestão sempre busca bater o IFIX, né? Superar o IFIX. E aqui no caso do XPLG, ele tem conseguido desde 2018 até hoje, a rentabilidade acumulada é maior do que o IFIX. Bom, e aí, como praxe, é mais uma análise técnica, uma informação um pouquinho mais técnica, é como está dividido o patrimônio do fundo. Então, aqui 92% em imóveis, 7% em cotas de FII e 1% em caixa, que é esse gráfico de pizza da esquerda. No gráfico de pizza da direita, é a tipologia dos contratos, onde 40% dos contratos de aluguel são típicos, então, são contratos de aluguel até 5 anos, e 60% são contratos atípicos, que são aqueles contratos de 10, 15, 20 anos. E após isso, geralmente, os fundos imobiliários mostram também quais são as empresas que estão alugando os imóveis do fundo imobiliário. Aqui nesse caso, 12% da receita vem da Via Varejo, 11% da Leroy Merlin, 7% do Mercado Livre, 7% do Grupo Pão de Açúcar, 7% Renner, Mobile e depois outros, né? Então são empresas multinacionais muito importantes nos cenários nacionais também. Você vê aqui que eles destacam isso, é comum nos relatórios gerenciais aparecer esse tipo de informação também. Outra informação bastante relevante é o vencimento dos contratos. Então, quando os contratos vão vencer, quando que a gestão vai ter que renegociar com os inquilinos para que não fique vago, né? Não deixe de receber receita. E aqui a gente pode ver que 7% em 2023. Então, a gestão do XPLG vai ter um desafio durante o ano de 2023, que é renegociar com 7% da receita, né, dos inquilinos, para que continue dentro do fundo e não fique vago. É bastante interessante essa informação. Outro ponto também que está bastante atrelado à última é a vacância, né? Então, ele traz a vacância histórica dos últimos 12 meses, e é bem comum que isso aqui apareça nos relatórios gerenciais, tá? Porque assim o gestor mostra que ele vem trabalhando. Então, lá em abril de 2022, a vacância era de 8,8, e hoje, em março de 23, é de 5,4. Mostra que a gestão vem trabalhando para alocar os galpões do fundo e que o cenário econômico brasileiro também melhorou. Então, conseguiu que as empresas passassem a alugar mais os galpões. E é aqui logo embaixo, aqui acho que é mais específico do XPLG, mas ele traz também aonde estão os galpões dentro do fundo distribuídos no Brasil. Então, 21% em Pernambuco, a maioria aqui no Sudeste, e também tem distribuição no Sul, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. Aí, por fim, ele traz uma fotinha de cada galpão, né, para você ter um conhecimento, realmente ver que é um investimento físico, tipo, existe o galpão e aonde está. E ele traz algumas características técnicas, como o pé direito e o piso tonelada por metro quadrado, que é algumas especificidades que faz o galpão ser Triple A, Double A, seria uma nota de qualidade do galpão, e aí ele consegue cobrar preços de aluguel maiores e trazer empresas multinacionais para esses galpões de melhor qualidade. E assim você consegue fiscalizar também o que tem dentro do fundo, mas no detalhe. Aí tem aqui as fotinhas dos galpões, bem interessante essa informação. E aí, por fim, aqui, se tiver alguma informação adicional, geralmente é nas últimas páginas. Aqui, nesse caso, como é um caso mais exclusivo aqui do XPLG, tem um imóvel em construção. Aí ele fala um pouquinho aqui quando é a previsão de entrega, algumas fotos da construção em que fase está. E aqui é mais específico do XPLG, ele coloca todos os locatários, aonde esses locatários estão locados dentro do fundo, qual que é a área que eles estão ocupando e o tipo de contrato, quando que vai corrigir o contrato, né, pelo ter reajuste de contrato e o vencimento. Então, aqui é mais específico do fundo. Espero que vocês tenham entendido o que que é um relatório gerencial, tipo, é um resumo das informações do fundo de uma maneira mais didática, mais ilustrativa para você entender. Geralmente, os relatórios gerenciais, eles têm essa mesma cara, então começa comentando um pouquinho como foi o fundo, traz as contas do balanço, da RE, do resultado da receita, da despesa. Depois ele abre mais informações específicas do fundo, então a vacância, a rentabilidade, retorno histórico. Então isso é bem comum dentro dos fundos imobiliários.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era um vídeo mais introdutório, como vocês podem encontrar as informações sobre fundos imobiliários e o que que é importante vocês olharem. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para que eu traga nos próximos vídeos, mandem aqui no comentário que eu super vou ler e responder vocês e botar como tópicos para os próximos vídeos. No fim, se vocês acham que o vídeo foi relevante para vocês, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem para distribuir esse conhecimento financeiro aqui na nossa sociedade brasileira e todo mundo ganha com isso. Eu, você e para o amigo ou o colega que você for compartilhar o vídeo. Super agradeço a atenção de vocês até aqui e até mais, pessoal. Forte abraço.